O nosso trabalho é sobre o estigma das orientações sexuais. Uma das questões mais polêmicas nos últimos anos tem sido a liberdade da orientação sexual. O conservadorismo diante da liberdade sexual fez com que as pessoas criassem estereótipos e desenvolvessem estigmas até os dias de hoje sobre as preferências sexuais. A necessidade da especificação do gênero do parceiro sexual só entrou em cena na cultura ocidental, principalmente no século XVIII. Aqui busca por reconhecimento público da possibilidade de orientação sexual contrária da hetero é, na verdade, uma reconquista e não uma novidade na história da humanidade, já que há relatos de práticas anteriores desde as sociedades antigas. Há fortes provas de que já havia tolerância ao relacionamento entre pessoas do mesmo sexo durante a Idade Média, mas é mais ou menos na Alta Idade Média que parecem ter surgido os primeiros sinais de intolerância a esse tipo de relação. Um bom exemplo é o Código de Justiniano de 533 d.C., que tornou ilícita a relação íntima entre pessoas do mesmo sexo. A orientação sexual descreve por que tipo de pessoa você sente atração afetiva ou sexual. Ela se divide em heterossexual, homossexual, bissexual, pansexual e assexual. A orientação sexual de alguém não é necessariamente fixa e pode variar por várias razões. Além disso, ela costuma se manifestar desde cedo, independente dos pais ou pessoas próximas serem homo, hetero, bi, pan ou assexual. Essas características da sexualidade são determinadas por muitas coisas, como a herança genética passada pelos pais, o funcionamento das glândulas e hormônios do corpo, as primeiras experiências de socialização, a cultura vigente e as suas experiências durante a vida. A nossa sociedade incentiva algumas orientações sexuais enquanto discriminam outras. Por isso, os pais de uma criança costumam incentivar ou reprimir as manifestações da sexualidade a partir das normas culturais com as quais elas concordam. E, infelizmente, isso ocorre muito. Na nossa cultura, assim como em muitas outras, as pessoas com uma orientação sexual diferente da heterossexual são alvos de discriminação e violência. Pode ser difícil de acreditar, mas até alguns anos atrás, ter relações sexuais com alguém do mesmo sexo era crime em países como a Inglaterra. Na verdade, ainda existem países assim hoje em dia, como a Arábia Saudita e o Irã. O resultado disso é que quem não é heterossexual vive em um mundo muito hostil. E o pior disso é que isso ocorre por motivos que estão muito além do controle da pessoa. Assim, a ideia pode ser reforçada pelo filósofo francês Michel Foucault, que escreveu o livro chamado A História da Sexualidade, um estudo sobre o comportamento sexual no mundo ocidental. Em sua obra, o filósofo apresenta um conceito chamado dispositivo da sexualidade, um mecanismo de normatização que determina a legitimidade e ilegitimidade das práticas sexuais e o lugar onde se encontra a patologia. Ele ajuda a entender como a produção de discursos sobre sexualidade, considerados socialmente úteis e indicadores do normal e do patológico, contribuirão para a formação de estigmas em relação a indivíduos e grupos que expressam sua sexualidade ou buscam o prazer e o afeto sexual oposto ao padrão de casal heterossexual presente no corpo social. Estigma sobre os assexuais. Nos dias de hoje, existe um forte estigma em relação aos assexuais. Ser assexual é uma orientação sexual normalmente caracterizada pela falta de interesse por sexo. Mas a pessoa ainda pode se relacionar com outra pessoa, em namoros e casamentos, mesmo sem nenhum contato sexual. Portanto, às vezes é difícil encontrar um parceiro que entenda o interesse pelas relações sexuais. Essas pessoas também podem ser julgadas por não sentir prazer, mas a realidade é que eles sentem prazer em outras coisas além do prazer sexual. Um dos estigmas que eles sofrem é que se você não tem relações sexuais, acaba fugindo dos padrões e já é classificado como doente, e tudo que é questionador desses padrões é taxado como anomalia. O ponto é que as pessoas que têm algum tipo de preconceito contra os assexuais costumam desconhecer sobre o assunto. Outra orientação muito estigmatizada é a bissexualidade. A bissexualidade, infelizmente, é uma das orientações sexuais mais desvalorizadas, apagadas e não levadas a sério na sociedade. Uma grande quantidade de pessoas com pouco conhecimento sobre o assunto acredita que só existem duas possibilidades: ser heterossexual ou ser homossexual, descartando a bissexualidade. Assim, pessoas bissexuais são vistas como confusas, carentes de atenção ou em cima do muro. Diversas pessoas bissexuais relatam casos em que amigos ou familiares insistem que ela admita sua preferência de gênero para se relacionar. Que sujeito bissexual nunca foi indagado sobre qual gênero o atrai de verdade, descartando a seriedade de sua orientação? Bissexualidade, assim como todas as outras orientações sexuais, precisa receber mais visibilidade e compreensão.
A pansexualidade é outra orientação sexual estigmatizada. As pessoas pansexuais não têm o desejo despertado por um gênero, orientação ou identidade em específico. O interesse se dá por características de aparência ou personalidade. Sendo assim, esse conceito vai além de um entendimento tradicional do que é desejar o outro. Muitas pessoas afirmam que a pansexualidade se trata apenas de um modismo. Muitos a veem somente como uma moda. Entretanto, esse termo existe desde 1990, quando as pessoas sentiram o desejo de indicar que há mais de 2 gêneros. Outra coisa é acreditarem que os pansexuais são pessoas confusas. Esse entendimento se trata de uma ignorância, porque diferente do que muitos pensam, a sexualidade não está baseada em apenas 2 extremos. Por último, mas não menos importante, a homossexualidade, que é vítima de fortes estigmas. O termo sexualidade foi designado não como uma forma de classificar ou de estigmatizar uma pessoa por suas atividades, e sim como uma orientação sexual, uma parte essencial de personalidade e de caráter de alguém. Mas o fato de uma orientação sexual ser considerada mais normal que as outras, a heterossexual, se sentir atraído fisicamente por pessoas do mesmo sexo tornou-se não apenas uma orientação homossexual, como também um desvio sexual, uma doença. Nos tempos passados, a doença AIDS era muito associada a essa orientação, levando a uma grande estigmatização da população LGBT, gerando medo e desconfiança diante os homens homossexuais. O grande percentual de contaminação da doença veio a potencializar o preconceito, mas também cabe ressaltar que, na época, a discriminação desse grupo já era muito forte, pois parte da sociedade considerava os homossexuais portadores de algum tipo de distúrbio mental e moral. Apenas em 17 de maio de 1990, que a Assembleia Geral da Organização Mundial da Saúde retirou a homossexualidade do seu rol de códigos internacionais de doenças. O filósofo francês e homossexual Michel Foucault, anteriormente citado, morreu de AIDS. Ele é um bom exemplo da dificuldade de aceitação de sua orientação sexual, enraizada na cultura da sociedade, já que ele tentara cometer suicídio em 1948 devido à sua homossexualidade. Apesar de todo esse estigma, existem diversos movimentos LGBTQIA+, que lutam por seus direitos básicos e manifestam-se a favor do orgulho de sua sexualidade e da aceitação dessas pessoas dentro da sociedade, já que existem muitos preconceitos enraizados nela. No dia 28 de junho, celebra-se no mundo inteiro o Dia do Orgulho LGBTQIA+. Nesse dia, em 1969, ocorreu o caso em Nova York em que pessoas saíram às ruas para protestar contra a opressão policial contra os LGBTs. Essa rebelião foi conhecida como a Rebelião de Stonewall, que era um bar LGBT que sofria repetidas batidas policiais sem justificativa. Bom, a orientação sexual não é uma escolha a se fazer. Uma pessoa pode disfarçar os seus sentimentos ou tentar obedecer a um certo padrão de sexualidade, para ser melhor aceita ou evitar punições. O problema é que isso leva às vezes anos de sofrimento, frustração ou até mesmo suicídio. Expressar a própria sexualidade é uma parte fundamental do desenvolvimento psicológico saudável de qualquer ser humano. Enfim, o estigma promove um ambiente hostil e estressante que leva a problemas de saúde física e mental. Dificulta o acesso a múltiplos recursos, sejam estruturais, interpessoais e psicológicos, além de criar mecanismos de reprodução das desigualdades em saúde entre os membros de populações socialmente desfavorecidas. Não é à toa que estudos de revisão sistemática evidenciam que o risco de depressão entre pessoas LGBT é pelo menos o dobro do que entre heterossexuais. Da mesma forma, pessoas LGBT também estão em maior risco de vida e prevalência de transtornos de ansiedade em comparação com heterossexuais.